Recording is on. Aí, NSCA 10-2, Lei 8666, o rádio eletrônico 35-1. Eu acho que eu coloquei duas de NSCA, uma de Lei 8666. Ainda falta aqui, ainda falta uma, pessoal. Aqui, ó. Eu acabo não atentando aqui para o detalhe, mas a Lei 8666, a Lei 10.520, que também faz parte do nosso conteúdo programático. 10.520, que trata do pregão na forma presencial. Agora sim. Eu coloquei uma de pregão aí para vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E à medida que forem aumentando as matérias, eu vou ter que aumentar a quantidade de questões. Mas vamos lá, pessoal. Aí. Deixa eu me fechar aqui. Tudo certo aí para vocês. Vamos lá. Primeira questão, NSA 10-2. Analise as assertivas abaixo acerca do ofício. Nós vimos na NSA 10-2 que os documentos tramitáveis que ficaram foi a carta, o despacho e o ofício. Foram esses documentos. O ofício, nós vimos que ele substituiu aquela parte pessoal, a parte que tramitava entre os setores, o ofício simples, que tramitava entre as OMs do Comaer, e agora sim a gente tem certeza que o ofício externo ele não tramita no âmbito do Comaer, mas sim do Comaer para outro órgão. Tá ok? E o ofício se divide agora em 4 categorias. O ofício que tramita no interior da organização militar, que é o ofício que pode ser o que substituiu a parte pessoal, que é o ofício de caráter particular, que é do militar, que vai pleitear, na verdade, solicitar alguma coisa de seu interesse. O ofício que tramita entre os setores da organização militar. O ofício entre as organizações, aí sim, no âmbito da OM. Da OM, entre as OMs do Comaer, temos aquele ofício que tramita da OM entre as demais OMs do Comaer e o ofício externo, ok? E a questão aqui é sobre o ofício. Então, o ofício, pessoal, pode tramitar entre os setores de uma OM, tal documento substituiu o memorando, a parte e a parte pessoal. Acabei de falar. Falso ou verdadeiro, pessoal? Verdadeiro, né, Everton? Bilhão, Ingrid, Cristiano. Como eu acabei de falar, ficou tranquilo. Então, realmente, o item 1 é verdadeiro. Isso, é verdadeiro, tá ok. Item 2. O ofício expedido a órgão externo ao Comaer segue a diagramação do ofício contido no Manual de Redação da Presidência da República. Falso ou verdadeiro? Everton, verdadeiro. Bilhão também. Cristiano, Ingrid. Só por incrível que pareça, sim. Segue a diagramação do ofício contido no Manual de Redação da Presidência da República, porque a formalística dele é diferente. Ok? Então, é uma formalística diferente do ofício que tramita no âmbito do Comaer, seja no interno, a OM, ou
de uma OM do Comaer para outra OM do Comaer. Então é verdadeiro. 3. O ofício em caráter de circular só poderá ser endereçado ao comandante aeronáutica via cadeia de comando. Falso ou verdadeiro? O Cristiano falou que é verdade, que é falso. O Neverton também. Bilhão também falou que é falso. Qual é o problema dessa questão aí, pessoal, para ser falsa? Por que ela é falsa? Vocês saberiam dizer? Então, não poderá, na verdade aqui, pessoal, o ofício circular é aquele ofício endereçado a várias OMs, várias organizações militares, lembrando que agora, pela NSE 10-2, nós não colocamos as OMs em ordem de antiguidade, mas sim por ordem alfabética. E lembrando que após a penúltima, colocamos o conectivo e aí sim colocamos a última OM. Então, se o ofício vai tramitar entre Base Aérea dos Afonsos, Unifa e DCEA, qual o nome que vai vir primeiro? Qual o primeiro OM que vai vir no remetente? Base Aérea, Unifa e DCEA. Então, ó, base, DCEA e Unifa, né? Porque são 3 OMs que eu falei, ordem alfabética. Ok? É isso aí. Perfeito. 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 E aqui no caso do circular, para o comandante da aeronáutica, não devemos mandar ofício circular. Vamos mandar um ofício que vai tratar do mesmo assunto, daquele circular, só que vai um específico para ele. Tá, ok? As demais OMs vão receber o mesmo assunto, de forma, vai ser circular, mas para o comandante, é o mesmo assunto? Sim, mas ele não vai entrar no bolo do circular, vai ser feito um ofício específico para ele. Tá ok? Mais uma coisa, devemos lembrar que o ofício de caráter de circular, ele não inicia, não inaugura processo, tá ok? E um outro detalhe em relação a documentos endereçados ao comandante da aeronáutica, vocês lembram que via cadeia de comando, se eu falei remetente, né? Na verdade era de destinatário, tá, pessoal? Falei remetente, destinatário, base aérea, Unif e DCEA. No caso do ofício, e se vamos endereçar um ofício para o comandante da aeronáutica, só organizações militares cujo comando é de tenente brigadeiro que pode mandar direto. Isso aí, tá ok? Se uma OM quer endereçar um ofício para o comandante aeronáutica, porém o comando não é de tenente brigadeiro, aí vai ter que ser via cadeia de comando. Perfeito, pessoal, esse detalhe. E aí o problema é esse aqui, tá? Do número 3, na verdade, o via cadeia de comando é se uma OM vai mandar para o comandante, endereçar o comandante, e não é comando de tenente brigadeiro. No caso do circular, vai ter que ser feito um ofício específico para ele. Vai tratando daquele assunto lá, daquele ofício circular. Tá ok? Então, realmente, o item 3 é falso. 4. Quanto ao destinatário, no ofício externo, para as autoridades tratadas por Vossa Excelência, externas aos poderes executivo, legislativo e judiciário federal, será usado o termo a Sua Excelência o Senhor, enquanto para as demais autoridades e particulares será usado o termo a Sua Senhoria o Senhor. Falso ou verdadeiro, pessoal? Neverton falou que é falso, Bilhão também falou que é falso, Cristiano também. Qual o problema ali da número 4? Qual é o erro?
Isso aí, o Poder Executivo não. Para autoridades externas aos poderes legislativo e judiciário, porque no âmbito do Executivo Federal, o Decreto 9758 de 2019 não foi NSA, aboliu o tratamento Vossa Excelência, Vossa Senhoria, tá ok? No âmbito do Executivo Federal, tá bom, pessoal? Então, realmente, o problema é esse, Executivo não, e o item fica incorreto. E aí ele quer saber, estão corretas as assertivas? Qual é a letra, pessoal? Letra bravo. Perfeito, pessoal. Isso aí, bravo. Aí, ó, tá aqui, ó. Tá bom? Letra bravo. Muito bom, pessoal. Quanto à formatação padrão de atos normativos e ordinatórios, escolha a alternativa correta. Questão chata, mas tá no bojo, temos que fazer. Item 1. Na menção de atos, a data do ato normativo deve constar por extenso na ementa, no preâmbulo, na primeira menção e na cláusula de revogação. Cláusula de revogação é aquela que vem um artigo lá, revoga-se uma portaria tal, tal, tal. Essa é a cláusula de revogação. E nos demais casos constará somente o ano. Falso ou verdadeiro, pessoal? Neverton verdadeiro, Bilhão também. E é verdadeiro, é isso mesmo, pessoal. Item 1 é verdadeiro, tá certíssimo. Aí o Neverton, Bilhão, certíssimo. Os dois estão certíssimos. A numeração do artigo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais. Numeração do artigo, porque é um ato normativo, realmente é artigo que se utiliza. Numeração do artigo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais indicativos. Falso ou verdadeiro, pessoal? Bilhão falou que é falso, né? Everton verdadeiro. E o item é verdadeiro. Numeração do artigo. Artigo é arte, ponto primeiro. Artigo primeiro. Dois espaços em branco, aí eu inicio o texto do artigo. Tá ok? Então, realmente está correto esse item 2. Isso, perfeito, o Bilhão. É isso aí mesmo. É isso aí. É isso aí. Tá ok? E você acabou marcando falso aí, né, Bilhão? E sabia a questão. O artigo desdobra-se em parágrafos ou incisos. O parágrafo desdobra-se em incisos. Artigo desdobra-se em parágrafos ou incisos. O parágrafo desdobra-se em incisos. O inciso desdobra-se em alíneas. A linha desdobra-se em itens. Falso ou verdadeiro, pessoal? Verdadeiro, né, Everton? Tá certinho, pessoal. O artigo desdobra-se em parágrafos ou incisos, beleza? O parágrafo desdobra-se em incisos, vimos isso. O inciso desdobra-se em alíneas, sim. E a linha desdobra-se em itens. Perfeito, pessoal. Então, o item 3 é verdadeiro. 4. O parágrafo único de artigo é indicado pela expressão parágrafo único, seguido de ponto e separado separado do texto normativo por dois
espaços em branco. Falso ou verdadeiro, pessoal? Verdadeiro, né, Everton? É verdadeiro, pessoal, tá certo. Lembrando, parágrafo único só tem um parágrafo, nós colocamos por extenso dessa forma que está aí. Ok? Então é verdadeiro, item 5. O texto do artigo, do parágrafo único, dos parágrafos, dos incisos das alíneas, iniciam-se com letra maiúscula. Falso ou verdadeiro, pessoal? O Neverton falou que é falso. Pessoal, do artigo, texto do artigo, do parágrafo único e dos parágrafos, realmente, letra maiúscula. Dos incisos e das alíneas, letra minúscula. Mas nós temos uma exceção de início com letra maiúscula nos incisos e nas alíneas. Vocês lembram qual é a exceção? Que aí eu tenho que começar com letra maiúscula? Nós temos um caso, no caso do inciso e da linha. Quando se tratar de regra geral é minúsculo, por inciso, nome próprio. Isso aí, perfeito. Perfeito. Bom, muito bom, isso aí. Show. E para fechar, pessoal, então, o 5 é falso. 1, 2, 3, 4 verdadeiro, 5 falso. O texto do item inicia-se com letra minúscula. Falso ou verdadeiro, pessoal? Regra geral é isso, perfeito. E a exceção? Regra geral, letra minúscula. Exceção, no caso do item. Nome próprio. Acabou, fechou. É isso. Então, pessoal, nós temos aí uma incorreta. E ele quer saber o seguinte: todas as afirmativas são verdadeiras? Não. Apenas uma afirmação é falsa? Nós vimos ali, acho que a quinta é falsa. 3 afirmações são falsas? Não, nós temos uma. Apenas 2 são verdadeiras? Não, nós temos uma, 2. É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a sexta são verdadeiras. Então, a correta aí é a letra B. Muito bom, pessoal. Tá aqui, ó. Amparo legal, tudo aí para vocês. Então, vamos dar uma olhada aí depois, com calma, Ingrid, que pegou já no meio, na metade. Depois dê uma olhada, Ingrid, na NSA 10-2, nessa parte, que é aquela parte finalzinha, é final de formatação de texto normativo. Vamos lá, pessoal, saímos de NSA, vamos para licitações. Essa daqui é da prova do QAP ADM 2021, fresquinho, ó, deste ano. Lê o texto a seguir. Licitações e contratos. Licitação é o processo por meio do qual a administração pública contrata obras, serviços, compras e alienações, em outras palavras. Licitação é a forma como a administração pública compra e vende. Pode comprar e vender, desculpe. Isso. Já o contrato é o ajuste entre os órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que há um acordo para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Aqui, pessoal, está falando de contrato de maneira geral, lato sensu, forma ampla, tá ok? Porque nós temos o contrato administrativo, que é estrito sensu, é uma forma mais restrita, que é o contrato que vai aparecer ou que vai se exteriorizar em decorrência da licitação. Então, o vencedor vai assinar um contrato com a administração para a realização da obra ou do serviço. E aí o contrato administrativo, estrito sensu, aquele administrativo, é eivado de atributos. A administração pode rescindir unilateralmente,
tá ok? Pode mudar pode mudar a cláusula ali, fazer um acréscimo, pode fazer um acréscimo ou uma diminuição. Então, tá ok? Aqui é o contrato de forma ampla, esse que está aqui na nossa questão. De acordo com a Lei 8666, que instituiu ou institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências, é incorreto afirmar que a banca é boazinha, pessoal, tá vendo? Ela coloca aqui, ó, já em negrito, para apontar que ela está querendo a incorreta. Das 4, apenas uma não está de acordo com o que preconiza a Lei 8666. E aí eu deixo para vocês. Qual é a incorreta, pessoal? Que o AP, fresquinha a prova, 2021. Letra D para o Neverton. E aí? Mais ninguém? Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e os preços unitários de determinada obra executada. Sim, pessoal, poderá, lembra? É o princípio da transparência, tá ok? Então, poderá sim, é o nosso dinheiro que está em jogo, está sendo utilizado. Então, verdadeira a letra A. Letra B. As obras e serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado, sim, em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Sim, eu tenho que ter orçamento, tá ok? Eu tenho que ter o, o numerário já separado para isso. Tá legal? Então já tem que saber de onde vai sair o dinheiro. Perfeito, letra B correta. É vedada ainda a inclusão no objeto da licitação de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidade, sim, ou cujos quantitativos que não correspondam às previsões reais do projeto básico executivo. É isso aí, ó. Não pode ser uma coisa genérica, sem previsão de quantidade, quantitativos que não correspondem às previsões. Claro, não pode. Totalmente fora. A administração só pode fazer o que a lei manda, determina ou autoriza, tá ok? Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer credenciados que, na fase inicial de habilitação comprobatória, devem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos em lei para a execução do seu objeto. Qual o problema da letra D, pessoal? Por que ele está errado, hein? Isso aí, credenciado, não tem que ter, não tem que estar cadastrado. Cadastrado é lá no caso da tomada de preços, tá ok? Se for cadastrado na tomada de preços entre, entre interessados cadastrados ou que se cadastrem até o terceiro dia que antecede a apresentação das propostas. No convite, o convite é enviado para cadastrados ou não. Quem é cadastrado e não foi convidado poderá participar desde que manifeste o interesse em participar. Até quanto tempo antes, pessoal, da apresentação das propostas? No caso do convite. Vamos ver se vocês não esqueceram a Lei 8666. Até 24 horas, perfeito. E lá no caso da tomada de preço, 3 dias. Perfeito. Letra D, tranquila essa questão, pessoal, tá vendo? Do QOP. Muito tranquila. Por eliminação ali, muito fácil, ele colocou a letra D
que fala da concorrência, interessados, tá ok? É a mais tranquila a concorrência de todas as modalidades. Pregão. Ao instituir e regulamentar a modalidade licitatória do pregão, a Lei Federal número 10.515 dispõe que... O que, pessoal? Dispõe que... Qual a letra? Bom, dispõe que das 4, apenas uma está de acordo com a 10.520. Letra A para o Neverton. Neverton e Bilhão, letra A. Vamos lá, pessoal. Letra A. Somente é possível aos licitantes interpor recurso administrativo após a declaração do vencedor. Sim, pessoal. Manifestou interesse. Ali, salvo engano, nós vimos numa questão passada, 3 dias, tá ok? Tem 3 dias para interpor recurso. E, logicamente, após a declaração do vencedor. Então, a letra A está dentro do contexto. Letra B. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até quantos por cento? 10%. Então, morreu ali, ó. Morreu. O pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação de todos os licitantes classificados. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas para verificação do atendimento às condições fixadas no edital. Qual o problema aqui, pessoal, da letra C? Não, na verdade, é a questão da habilitação ali, pessoal. É a habilitação, porque o pregoeiro, ele só vai fazer a abertura do vencedor. Isso aí. Vencedor, você tem o vencedor, aí nós não vimos lá que é uma inversão. Primeiro eu classifico e depois eu habilito. Então ele classificou A, B, C, D, F, G, H, aí o A ficou em primeiro. Aí ele pega a documentação do A, aí faz a abertura. Documentação tá ok? Perfeito. Então o A continua. Tá ok? O A continua na jogada. Porque tá tudo ok, tá legal? Só vai abrir, aí não abre as posteriores, só vai abrir, na verdade, isso aqui, na abertura, já se deu aquele procedimento de pegar a oferta, o preço mais baixo, os 10%, até 10% mais altos, para fazer novos lances. Já fechou, já passou isso tudo, aqui realmente já está no momento de definir quem é o... Na verdade, definir não, já foi definido, já houve a classificação A, B, C, D, e aí sim ele pega a documentação do A, que ficou em primeiro lugar, faz a abertura. O documento está ok? Está ok, então é com A que vai fechar, que foi o vencedor. Pegou a documentação do A, não está ok? Fecha, devolve para ele, pega o subsequente, que é o B, e assim sucessivamente, ok? Logicamente, se o B também não estiver com a documentação ok. Tá ok? Então, primeiro classifica, depois habilita. A inversão. E D, o edital poderá exigir garantia de proposta? Não, pessoal. Nós vimos no artigo 5º que é vedada a exigir de garantia de proposta, no caso do pregão. Na Lei 866, pode. 1%, 1%, salvo engano, então pode. No pregão é vedado, é proibido. Ok? Então, a letra A, pessoal, muito bom, é vedada a exigência, eu coloquei aqui, ó, até 10%, e é isso. Muito bom, galera. Assinale, fechamos. Lei 866, 10.520, agora uma de RADA.
Assinale a alternativa, não é, pessoal? Ficou feio isso aqui, ó. Que apresenta o documento comprobatório de receita e despesa que abrange exigências legais de forma e conteúdo nos documentos. Alternativa que apresenta o documento comprobatório. Ali ele está dando um conceito. E esse conceito se refere a um desses documentos aqui, ó, das alternativas. Qual é, pessoal? Letra C, formal, pro Neverton. E aí? Mais alguém? Bilhão? Cristiano? Ingrid? Não lembra? Tranquilo. Falamos disso semana retrasada. Mas depois volta lá para dar uma olhada. Ok, Bilhão? Vamos lá. Então, moral. O moral é emprego judicioso do dinheiro, dos valores. Então, moral, tem que empregar de forma correta, tá ok? O aritmético diz direito à exatidão das operações, tá ok? E o único que se encaixa ali, que são três, né? Os documentos são analisados no aspecto moral, aritmético e formal. O financeiro está ali para enrolar vocês. Formal, o documento comprobatório de receita e despesa que abrange exigências legais e de forma aqui, ó, palavrinha-chave está aqui, ó, e de forma. Então, letra C, tá ok? Está lá no item 6 do manual C. E para fechar, de acordo com o previsto na ICA 35-1, a data de nascimento constante no item de incorporação ou matrícula publicada no boletim interno do GAP e reproduzido no histórico do militar, se ultrapassado os 5 anos, somente poderá ser retificada em cumprimento a quê? Essa ficou muito fácil, né? Muito mole essa, pessoal. Muito fácil. Ok? Então, ultrapassou 5 anos, eu estou falando de retificação de data de nascimento, só em cumprimento à decisão judicial. Perfeito, pessoal. Letra D. Item 2.5.4. Ok? Tranquilo? Fechamos aqui. Alguma dúvida? Perguntas? Sim, não? Então, vamos lá. Não havendo dúvidas, vamos aqui para o nosso radar da continuidade. Vamos falar de responsabilidade solidária, pessoal. Importante, porque isso nos envolve a nossa atuação como agentes públicos, militares que somos. Então, envolve a nossa atuação. Falamos da responsabilidade funcional na aula passada. Vamos falar da responsabilidade solidária lá na página 21, pessoal. Página 21, tá ok? Então, ó, a responsabilidade dos agentes da administração que participarem de determinado caso ou evento. Ó, essa solidária envolve mais de uma pessoa. Normalmente as comissões. Então, nós temos as comissões de licitações, temos a comissão de fiscalização, então, uma participação em conjunto. E dali, se a tarefa não foi executada de forma correta, se houver qualquer tipo de desvio ou qualquer tipo de improbidade, tá? Improbidade administrativa, vão responder, os que participaram da comissão vão responder solidariamente. Então, vamos lá. Será solidária quando, em uma mesma obrigação, houver mais de um responsável, foi o que eu falei com vocês, pelo seu cumprimento. E só não vai abranger essa responsabilidade aquele que, por meio da indispensável argumentação, comissão de licitação, aí fechou lá, houve o vencedor, fechou, houve o vencedor,
E aí é um conluio ali da comissão para poder arrumar uma verbazinha, tem um desvio. Aí teve tem uns 5 lá, um falou, eu não quero participar disso não, estou fora. Então, ó, indispensável argumentação seguida de registro por escrito. Não quero participar e quero que isso fique consignado em ato, então eu faço um documento informando que no dia tal houve ali uma maracutaia para beneficiar os membros da comissão por parte do fornecedor. Tá ok? Então eu tenho que fazer o documento, eu tenho que. Não basta eu argumentar. Além de argumentar, eu tenho que formalizar. Deixar definida a sua discordância com relação ao caso ou evento considerado. Então, ó, eu não quero participar, já estou argumentando, não basta só isso. Tenho que argumentar e formalizar. Todos os membros das comissões serão responsabilizados quando praticarem qualquer ato lesivo aos interesses da União. Continuo com a comissão de licitação, ok? De terceiros ou contrários às disposições pertinentes. Vai responder. O voto vencido, obrigatoriamente justificado e formalizado em documento, isenta de responsabilidade aquele que o emitiu. Foi o caso lá que eu falei. Dos 5, um falou, ó, não quero fazer parte da maracutaia, basta só argumentar, não, formalizo. Tá ok? Ele é voto vencido dos 5 lá, 4, opa, não, tô dentro. Eu quero aí esse benefício. E o 5º lá, não, eu não quero. Só que só ele falou isso. Ele é voto vencido. Então, ó, ele argumenta e formaliza. Aí vai ficar isento de responsabilidade. Se ele argumentar e não formalizar, vai responder. Não, mas eu argumentei, eu falei que não queria. Escreveu? Formalizou? Não, então vai responder solidariamente. As comissões, incluindo as comissões de tomada de contas especiais, dano ao erário, vimos semana passada, pessoal. Antes de chegar a TCE, o que tem que ser feito antes, pessoal? Houve um dano ao erário que pode levar a uma TCA, tomada de conta especial. Mas antes de chegar a TCE, nós vimos lá. Nós temos, a administração tem que fazer o quê? Instaurar a sindicância. Aí sim, instaurei. Não teve jeito, aí vai-se para o TCE. Os agentes encarregados por auditoria, inspeções ou fiscalização, ó, galera que está ali para fiscalizar, para acompanhar, aqui, ó, auditoria, a galera do Cencial, o pessoal que faz inspeções, aquelas determinadas pelo. Quem é que determina as inspeções, pessoal? Esqueci. É o órgão ou é a autoridade? Não, é a autoridade, é o chefe do Estado-Maior. Tá ok? Determina as inspeções nas unidades gestoras do Comaer e nas entidades vinculadas ao Comaer. Tá ok? Então, é a autoridade, é o CEMAER. Serão responsabilizados solidariamente com os agentes da administração quando, apuradas as irregularidades cometidas, ficar provado que eles tinham elementos suficientes, subsídios, para responsabilizar essa galera aqui que agiu, que trabalhou mal, agiu de forma incorreta, porém foram omissos, prevaricaram. Vai responder, tá ok? Vai responder. Pegou lá a comissão, viu? Tá tendo problema. O outro responsável por auditoria verificou que há uma pane cometida por um agente da administração. Vou fazer vista grossa. Vai responder solidariamente. Por isso que é a responsabilidade solidária. Participará da responsabilidade solidária qualquer agente que deixar de comunicar a seu superior imediato as faltas
e omissões que seu subordinado houver praticado ou nelas estiver incorrido. Eu sou chefe de um setor de finanças, eu tenho um subordinado que trabalha comigo e tomo conhecimento que esse subordinado está fazendo falcatruas, tá ok? Fazendo um lançamento de uma diária, de uma etapa não condizente para beneficiar um companheiro, mas que, na verdade, ele faz o lançamento para o companheiro lá, campanha dele receber e depois dividir com ele. Tomo conhecimento disso, não faço nada. Estou prevaricando. Se estou prevaricando, vou responder solidariamente com o meu subordinado. Tá ok? Mais o que, pessoal? Vamos ver aqui. Da responsabilidade individual ou pessoal. Nós vimos lá a responsabilidade funcional, que é do agente da administração. Vimos a responsabilidade solidária, que todos vão responder. Só quem não vai responder, pessoal, na responsabilidade solidária? Só quem não responde. Hein? Por escrito. Arguí, não quero e formalizei. O voto vencido. Tá certo, tá ok? Isso aí. Agora vamos ver a responsabilidade individual ou pessoal. Aí é a pessoa ali que está fazendo besteira, então é individual, ok? Quando o comandante, o agente ou o ordenador de despesas, salvo conivência de um deles, ok? E o disposto nos incisos pertinentes ao item 7.1.6, 7.1.6, que está aqui, pessoal, no... Ele fala 7.1.6, só que ele não coloca aqui, que salvo engano, aqui é a questão do caso fortuito ou de força maior, ok? Decidir com fundamento em informações ou parecer incompleto, incorreto ou inverídico, a responsabilidade não vai recair sobre o comandante, sobre o agente diretor ou sobre o ordenador de despesas, tá ok? Recairá somente sobre o autor da informação do parecer. Fui assessorar meu comandante, o agente diretor, passei uma informação totalmente errada. Comandante, confiando nos meus conhecimentos, assina o documento. Só que fica constatado que aquela informação, aquele parecer, não tinha nada a ver. E isso levou a um dano ao erário. O comandante não foi conivente comigo. Na verdade, eu errei, eu dei mole. Ou eu errei de má fé, ou realmente errei porque dei mole. O comandante vai responder, o agente diretor? Não. Se não houver conivência, só quem prestou as informações ou parecer é que vai responder, ok? O comandante, o agente diretor ou o ordenador de despesas, salvo, tá vendo? Conivência, sempre apontando ali para conivência, tá ok, pessoal? Não será responsável por prejuízo causado à fazenda, decorrente de atos praticados por agente subordinado que exorbitar das ordens recebidas. O comandante delegou uma competência, há um limite ali de atuação desse que recebeu a delegação de competência, e esse cara, esse agente da administração, vai além do que ele deveria fazer. Não há conivência do comandante, do OD ou do agente diretor. Só o responsável que exorbitou daquela delegação de competência que vai responder. Vamos lá, pessoal. Apurada qualquer divergência da conferência de bens, valores e dinheiros em procedimentos de tomada de contas especial ou por ocasião da substituição do respectivo agente, então houve um problema, tá ok? Isso foi apurada ali uma divergência de bens, valores e dinheiros em procedimentos de TCE. Ou então, na substituição do agente, aquela a interina
ou a definitiva, quando vai fazer a substituição no termo, no TTAC, termo de transmissão e assunção de cargo, fica comprovado ali que há um problema de desvio ali naquele cargo que eu vou assumir. Eu não assino o TTAC, tá ok? Vamos lá, por ocasião do agente, ser-lhe-á imputada a responsabilidade pelo prejuízo dos eventuais danos ou prejuízos verificados, assegurando-lhe sempre o direito da ampla defesa e do contraditório, devido ao processo legal, pessoal, com os meios e recursos inerentes, inclusive, mas não necessariamente obrigatório, contando com a presença, com a participação de advogado, ok? Então, vai ali, houve uma TCE e foi comprovado que aquele agente da administração realmente cometeu um desvio. Ou, quando ele vai passar o cargo dele, o substituto verifica, meu irmão, aqui está havendo um problema, isso aqui não está legal. Então, constatou ali que há um desvio. Aí vai ser imputada a responsabilidade daquele agente. O agente responsável por bens, valores e dinheiros públicos e de terceiros vai responder em que situação, pessoal? Pelas quantias recebidas até que justifique o seu emprego, suplemento de fundo pode ser, recebeu, não deu conta, recebeu 1 milhão, mas apresentou a nota relativa a 500 mil. Cadê os outros 500 mil reais? Então, vai responder até que ele justifique. Pelos pagamentos ou distribuições que efetuar, olha as liberalidades. Estou com um cofre aqui que é indevido, mas vou distribuir ali. Vai responder. Pelos erros de cálculo, aqui, aritmético, aspecto aritmético, pelo emprego indevido dos bens, valores e dinheiros sob sua guarda. Então, vai responder, tá ok? O agente da administração, nesses casos, pessoal. Ainda, pessoal, o agente que subscrever qualquer documento administrativo, botei meu chamegão lá num documento, no aspecto financeiro, autorizando. Agora a assinatura é eletrônica pelo Silomes, mas está lá, mesmo sendo eletrônica, deu chamegão, liberando, falando que está ok, aquela nota fiscal, deu chamegão, liberando o pagamento. Então, ele vai ser responsável pela autenticidade dessas informações contidas no documento. Presume-se que ele leu o documento antes de assinar. E se der algum problema posterior, eu não sabia. Mas por que assinou? Contar um caso rápido para você aqui no Hospital dos Afonsos. Material carga. Fato real, pessoal. Não vou nominar, não vou nominar, tá certo? Eu era da CIG e material carga foi lá o oficial chefe do setor deu falta de um aparelho que era do setor lá do ambulatório. Aparelho caro, não grande, ali da área de dermatologia. Deu falta do aparelho um tempo depois de ter assumido. E aí, foi direto falar com o comandante, direto, não, o aparelho não está lá, e não sei o quê, chegou para a CIG instaurar sindicância, mas antes da instauração, a gente pediu, primeira coisa, o TTAC, que é o termo de transmissão e assunção de cargo. Todo o material tem ali, transcrito, a pessoa que recebeu e a que passou vão assinar o documento. E quando nós vimos o documento, a oficial que foi reclamado, o sumiço do aparelho, quando do recebimento do cargo,
assinou o documento. Ela ratificou o documento que foi apresentado para assinatura. Estava lá a assinatura dela. E aí? Aqui, ó. Subscreveu o documento administrativo responsável pela autenticidade das informações contidas. E nesse documento constava o aparelho. Estava lá, ó, constava. Presumivelmente, foi feita a conferência da carga. E a oficial assinou o documento. E depois foi direto ao comandante, ao diretor, falar que o aparelho tinha sumido. E aí a gente assessorou o comandante. Aí adivinha o que aconteceu? Era um oficial superior. Adivinha o que aconteceu, pessoal? Vocês podem presumir o que aconteceu? Deram baixa no aparelho. Oi? Descarregaram. Descarregaram o aparelho. Ó, esquece a sindicância, o assunto não chegou mais lá Exato. para a SIG. Entendeu? Esquece a sindicância, vamos resolver aqui. É isso aí. Deram o jeito deles. Mas vocês entenderam como é que é? Aqui, ó, eu assinei o documento. Está aqui no RADA. Regulamento de administração. Então, muito cuidado, pessoal. Inclusive vocês que serão oficiais, cuidado com o que vocês assinam. Eu não estou dizendo, eu assino documento às vezes, e às vezes a gente não tem tempo realmente de ler. Nós acreditamos na boa-fé das pessoas, Leonardo, mas é complicado. Oi, fala, né? Leonardo, Bilhão, é o Fala, Bilhão. Bilhão. O que deveria acontecer era o comandante continuar com a sindicância e tentar achar o responsável. Se a oficial denunciante ela depois ela responderia por esse, mas o problema era o aparelho, né? O Bilhão foi O exatamente. aparelho apareceu ou não apareceu? Né? E que está o Não, dano não, ao erário, né? o assunto não foi mais para a gente. Mas quando nós assessoramos o diretor, ó, olha aqui, ó, tá assinado. Não, então beleza. Vamos ver o que vamos fazer. É, Aí acabou, esqueceu. Se apareceu, se não apareceu, se houve ressarcimento, nós não tomamos conhecimento, Bilhão. Entendeu? Quando chegou para a instalação, a gente começou perfeito. a fazer o levantamento, vamos lá. Mas quando constatamos essa situação, abafa o caso. É mais ou menos Mas isso. é aquilo, né? Na hora dela transferir a carga para o próximo oficial, que será o detentor, ou tem ou não tem um aparelho, né? É Não, o que então, aí, mas o você. material aí. E aí o que eu entendo que deve ter acontecido foram feitos os devidos ajustes. Entendeu? Entendi. Foram feitos os devidos ajustes. Com certeza. Porque o assunto não foi mais para a SIG, ninguém falou mais nada, fica tudo tranquilo. Então é isso. Mas a SIG fez a parte, foi assessorar o comandante, o diretor. É isso. Vamos lá, gente. O agente incumbido de conferir documento administrativo responderá pela exatidão dos cálculos e das importâncias nele registradas. Ordem de serviço, pessoal. O chamegão do agente diretor, do comandante, do agente de controle interno. São 3 assinaturas. E do próprio, do militar que vai realizar a missão. Então, os 3 que vão assinar têm que olhar período da missão, valor da diária. Tá batendo? Tudo certo? Aqui, tranquilo? É isso. Tá? Então, tem que, principalmente aqui, ó, exatidão dos cálculos e tudo mais, senão vai responder solidariamente. Ok? Nesse caso, 3 assinaturas, 3 assinaram e havia uma inconsistência no valor. O militar ia ficar uma semana fazendo o curso, 5 dias, estava recebendo como se fosse ficar 15 dias. Constatado isso, eu estou falando de forma hipotética, tá ok, pessoal? Passou batido pelas 3 assinaturas. Vão responder. Entra a assinatura do comandante? Entra a assinatura do comandante também.
Será que ele vai responder? Não sei, mas é isso, tá ok? Cumbido de conferir documento administrativo, responderá pela exatidão dos cálculos das importâncias nele registradas. O comandante, de repente, na verdade, as três, eu falei as três, mas há um agente da administração que confecciona o documento e vai entrar naquela situação, né? O comandante, agente diretor ou o OD, salvo conivência, ele não vai responder. Quem prestou as informações ou as declarações, informações, fugiu aqui da língua, mas enfim, as informações lá naquele documento prestou de forma errada, mas o comandante não é conivente, acreditou, confiou que estava tudo certo ali. Então, esse agente que cometeu erro, na verdade, é ele quem vai responder. A sanção administrativa contra o agente ou auxiliar da administração responsável poderá. A sanção administrativa contra o agente ou auxiliar da administração responsável poderá. Feia, né, pessoal? Peraí. A sanção, né, poderá se processar, tá certo. Poderá se processar mediante as seguintes providências. A sanção daquele que cometeu qualquer tipo de ilicitude. O que pode acontecer com esse agente da administração? Ele pode ser afastado imediatamente do cargo, quando, com base em provas documentais, tornar-se incompatível com o exercício deste. Isso aqui, pessoal, vamos estudar no. Quem está fazendo o regulamento, vamos estudar lá em estatutos militares. Isso aqui pode levar a um conselho de justificação, que é para oficial, ok? Ou um conselho, aqui no caso, cargo, é para oficial, mas ele pode levar um conselho de justificação e até mesmo a demissão, tá ok? Por ter cometido ações prejudiciais ao interesse da Fazenda Nacional, por desidiar, cara desleixado, cara muito ruim, ou condescendência, opa, toma acumulado lá com o outro. Ou então, na fé mesmo do agente. Então, vai ser essa suspensão imediata do cargo ou encargo, comissão pelo prazo que seja necessário para apuração da irregularidade e normalização do serviço, quando deixar de cumprir, dentro de 8 dias úteis, as exigências para corrigir faltas verificadas nas suas prestações de contas de recursos, valores e outros bens. Está vendo, pessoal? Então, aqui são as sanções. Nós estamos vendo a sanção administrativa contra o agente ou auxiliar da administração responsável. Então, são as sanções: afastamento imediato do cargo, suspensão imediata do cargo, desconto das importâncias pagas indevidamente. Aí, vai mexer no bolso do agente, ok? Pagou indevidamente, vai ressarcir. Desconto das importâncias desviadas para constituírem caixas ilegais, revertendo ainda o saldo destas ao Estado como receita da União. Desconto das importâncias relativas às concessões ou liberalidade. Lá, a distribuição nós vimos. Quando nós falamos que o agente vai responder, tá ok? Então, uma dessas responsabilidades que vai culminar numa sanção para ele é pagamentos ou distribuições, liberalidades, tá ok? Feitas à conta de recursos públicos. Desconto das importâncias que se fizerem a quaisquer erros que deram origem ao prejuízo ou a prejuízo ao Estado ou a terceiros. A sanção administrativa não elide, pessoal, não some, tá ok? Ela não invalida a aplicação de uma sanção disciplinar prevista no RDR. Nós vimos que o agente público, no nosso caso, militares, nós podemos responder civilmente,
criminalmente e administrativamente. Administrativamente entra essa questão do RDAE. Posso responder, ok? E essa sanção aqui pode culminar vai culminar, logicamente, na instauração de um PATD, de um procedimento administrativo, e finalizar com a imposição de uma transgressão disciplinar. A isenção de culpa, quando for o caso, só caberá ao responsável que tenha adotado providências adequadas e oportunas e de sua alçada para evitar o prejuízo ou dano. Nós vimos lá, quem se manifestou, arguiu, discordou, voto vencido, além de se manifestar, fundamentou, formalizou a discordância dele. O fato de uma inspeção, verificação, auditoria ou tomada de contas ter considerada irregular a situação de qualquer agente da administração, houve uma inspeção, uma verificação, uma auditoria, uma tomada de contas, tá ok? Verificou-se, tá tudo ok. Mas isso não impede que o mesmo se torne responsável por irregularidades posteriormente, irregularidade apuradas posteriormente. Aquele caso, pessoal, da comissão, do agente responsável pela auditoria, pela inspeção, fez vista grossa, foi lá, viu que o malandro estava todo errado. Falou, vem cá, vamos dar uma ajeitada aqui, um ajuste para você não responder. Tá tudo regular, tá tudo ok, Beleza, peguei meu relatório, fiz. Só que futuramente ou posteriormente, verifica-se que aquele agente que passou pela inspeção tinha uma falcatrua, sim. E essa falcatrua ela foi apaziguada por quem fez a inspeção ou a verificação. Então, vai responder, tá ok? Tanto o agente que cometeu a falcatrua, quanto aquele que fez a inspeção e não atuou de forma correta. Neste caso, o agente encarregado pela inspeção, auditoria, verificação ou tomada de contas, ele vai compartilhar responsabilidade solidária, em que compartilhar da responsabilidade em que incorrido o agente, se for em que incorrido o agente. Se for verificado que dispunha de elementos para tornar efetiva a responsabilidade, aquilo ele passou a mão na cabeça, ele tinha elementos de sobra. Ele viu ali, isso aqui está errado, mas o cara é parceiro, o cara é campanha, não vou, acho que eu vou conseguir aqui dar uma disfarçada. Mas ele tinha elementos para imputar uma responsabilidade no agente. No campanha dele não fez. Compete. Opa, acabou, pessoal, é aqui, Não compete nada. Resultado de perda, vamos ver aqui. Neste caso, compete. Não, tá certo, é isso mesmo, pessoal, ainda. Compete ao ordenador de despesas da unidade apoiadora determinar a realização dos descontos recorrentes dessas sanções, ou ainda aos órgãos competentes ex officio quando constatarem no exame dos processos que os descontos não foram executados. Pessoal, compete ao OD determinar, tá ok? Quem fazia essa determinação era o agente diretor. Agora é o ordenador de despesas, porque o agente diretor determinava e o OD cumpria, tá ok? Mas essa responsabilidade passou para o OD. Ainda, pessoal, os agentes auxiliares da administração vão responder perante os respectivos chefes diretos. E o chefe, se prevaricar, se não tomar as providências cabíveis, vai responder solidariamente. A responsabilidade que resultar de perda, dano ou extravio de recursos, valores ou outros bens entregues aos agentes auxiliares da administração, do agente da administração, será estipulada, será a estes imputada, exceto se ficar comprovada a culpa
de seu chefe ou de outro. Aqui, ó, a responsabilidade que resultar de perda, dano ou extravio de recursos, valores ou outros bens entregues aos agentes auxiliares do agente da administração, subordinado dele, será imputada aos agentes auxiliares. Só não será se ficar comprovada a culpa do chefe dele ou de outra pessoa. Mas, mesmo assim, se não é culpa dele, ele tem que formalizar isso. Fala, não fui eu. Meu chefe passou para mim, só que, ó, ele passou, estou tomando conta do suprimento de fundos, ele veio, pediu um valor aqui, outro ali, para poder aplicar aqui e ali, não me trouxe nota fiscal, trouxe nada. Então, formalizo isso, para eu não responder, não responder solidariamente com o meu chefe, tá ok? Então, regra geral, o auxiliar que agir de forma indevida, a responsabilidade vai ser imputada a ele. Só não será se for comprovada que a culpa é do chefe ou de outra pessoa. Tá ok, pessoal? É isso. Pessoal, paramos aqui o RADA. Alguma pergunta? Temos casos fortuitos, danos ou imputações e disposições. Para fechar o C, não vamos fechar hoje, não. Então, vamos fazer um intervalo, pessoal, de 10 minutos e nós retornaremos com a ICA 35-1. Tranquilo, então, gente. Vamos fazer intervalo? Tá ok? 10 minutinhos, tá legal? Para bebermos uma água e retornarmos com a ICA 35-1. Vamos falar de medalhas e, se der, um pouquinho de carta patente.